Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, a minha vida eu apresento em tuas mãos, a minha vida, ó Deus, eu apresento diante do Senhor uma vez mais, e peço, usa-me para a tua glória, para o teu louvor, ajuda-me, ó Deus, a compartilhar a tua palavra para a edificação da tua igreja, que o Senhor venha aquietar a nossa alma, aquietar os nossos pensamentos, o nosso coração, o nosso espírito, que nós venhamos inclinar, amado Deus, todo o nosso ser a ouvir a tua voz, para assim sermos edificados, porque a tua palavra nos garante que a fé vem pelo ouvir e o ouvir através da palavra de Deus. Se não ouvirmos a palavra de Deus, podemos até acreditar. Se não ouvirmos a palavra de Deus, podemos até saber que Deus existe, e daí? Os demônios acreditam, os demônios sabem que Deus existe, mas fé é somente através da palavra. Por isso eu te peço, Deus, edifica a fé da tua igreja através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, do versículo 1 em diante. Josué, que ainda jovenzinho começou a caminhar com Moisés, começou a ser pastoreado por Moisés e aprendeu não somente a governar o povo, mas aprendeu a guerrear, aprendeu a batalhar, aprendeu a ter fé. Josué capítulo 1, do versículo 1 em diante. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a vocês, como prometia Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você, Josué, todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra, que sobre juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte, Deus repete, tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, quer que você andar, por onde você andar. Amém? Amém? Meus irmãos, essa palavra veio de encontro a Josué em um momento de muita tribulação, de muita angústia e de muito desânimo na vida dele. Até porque o título aqui do texto, na minha Bíblia, diz o seguinte: Deus anima Josué. Quem precisa ser animado, senão aquele que está desanimado? E Josué estava nessa situação. Primeiro porque o versículo já começa dizendo que Moisés havia morrido. O homem que caminhou com Josué, que ensinou, que consolidou, que ensinou a orar, que ensinou a buscar Deus, jovenzinho ali em sua caminhada junto com Moisés, sendo pastoreado, a referência de homem de Deus. E talvez até mesmo a referência de pai. Eu creio que Josué passava mais tempo com Moisés do que com Num, o pai dele. Até porque o pai dele certamente morreu durante a travessia, como muitos morreram por conta da desobediência. E durante muitos anos Moisés foi o pai, foi a figura paterna de Josué, um homem de Deus, a referência espiritual. Mas aquele homem morreu. E foi uma surpresa para todos. Como assim? Como um homem tão usado poderosamente por Deus? Como um homem cuja face certa vez resplandeceu de tanta glória que ele testemunhou na presença de Deus? Como aquele homem morreu? Sim, Moisés morreu. E o livro anterior, Deuteronômio, termina dizendo que os israelitas choraram 30 dias. 30 dias aquele povo parou, não deu um passo.
não se moveu a caminho da terra prometida chorando, de dor, de sofrimento. Tamanha era a importância de Moisés, e sim, Moisés era muito importante, profeta de Deus, homem de Deus. E depois de 30 dias de luto, depois de 30 dias chorando, lá estava Josué. Certamente naquele período de 30 dias ele deve ter emagrecido uns 5 quilos. Porque quem sofre emagrece, quem chora emagrece, quem está de luto perde o apetite. E certamente Josué estava ali debilitado. E sobre os ombros dele uma responsabilidade. E vendo o desânimo, vendo o abatimento no coração daquele homem, Deus surge. Deus se manifesta até aquele homem e diz: Josué, seja forte e corajoso. E mais uma vez Deus diz: seja forte, e acrescenta muito, muito corajoso. Meus irmãos, o corajoso aqui na verdade é fé. É fé. Não é coragem de enfrentar isso ou aquilo, é fé. Josué estava desanimado, Josué estava fraquejando na fé diante daquela situação inesperada. Moisés estava bem de saúde, gente. Moisés já tinha mais de 100 anos, mas o velho estava no pique. O velho subia muito e descia, ó. Mas aprove Deus, ó, aqui, daqui você não passa. Não foi por doença, não foi por nenhuma enfermidade, foi a determinação de Deus. Suba nesse monte, porque desse monte você não vai passar. Você vai ver a terra prometida, mas você não vai entrar. Moisés não morreu de doença, foi Deus que desligou o coração dele, ele partiu para a eternidade. Ninguém esperava, foi de repente. E lá estava Josué, desanimado, no luto. Mas não somente enlutado, não somente desanimado pela morte de Moisés, aquele homem também, meus irmãos, estava com medo. Porque por mais que corajoso aqui também signifique fé, corajoso também significa covarde. Tenha coragem. Medroso, tenha coragem. E sim, Josué estava com medo. Porque ele sabia que do outro lado do rio, aquela terra prometida estava repleta de milhares e milhares de povos inimigos, que já tinham avistado o povo de Israel se aproximar e estavam se preparando para a batalha, estavam se preparando para a guerra. Eram guerreiros, eram povos que já estavam estabelecidos ali há muito tempo. Aquela terra havia sido prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas durante séculos, antes da promessa de Deus se cumprir para o povo ir para aquela terra, aquele povo ali se estabeleceu, firmaram cidades fortificadas, se fortaleceram como reino e como exército. E lá estava aquele povo, uma multidão de homens, mulheres e crianças, e pouquíssimos com experiências na batalha, pouquíssimos com experiência de guerra, mas vencendo batalha após batalha pelo poder do Senhor. Mas sem Moisés, sem a presença de Moisés, sem aquela figura tão íntima de Deus, meus irmãos, Moisés viu Deus. Não, pastor, viu só as costas, mas viu as costas, viu Deus. Não viu face a face, porque Deus não permitiu, colocou a mão assim, ó, para ele não ver, mas viu as costas de Deus. Aquele homem tinha uma intimidade extraordinária e não estava mais lá. E Josué, de luto e com medo. Com medo porque aquele homem, que quando levantava o cajado, o mar se abria, não estava mais lá. Com medo porque aquele homem, que quando pegava o cajado e batia na rocha, e a água saía da rocha, não estava mais lá. Com medo porque aquele homem, que orava, e enquanto ele orava e as mãos estavam erguidas, o exército de Israel prevalecia e os inimigos eram derrotados. Aquele intercessor, cujas mãos erguidas faziam o exército vencer, não estava lá mais com ele. E só Josué e a sua espada. Então Deus diz: meu filho, seja forte, seja corajoso. Por quê? Porque assim como eu estive com Moisés, eu também estarei com você. Não o deixarei e nem o abandonarei. Ali veio uma injeção de ânimo no coração daquele jovem. Ali veio uma injeção de vigor e de fé. Ah, meus irmãos, imagine você ouvir de Deus, literalmente: não te deixarei e não te abandonarei. Josué ouviu isso de forma audível. Ele ouviu a voz de Deus dizer isso.
Ah, pastor, mas eu nunca ouvi a voz de Deus me dizer nada. Sabe por que você nunca ouviu a voz de Deus me dizer nada? Porque hoje, meus irmãos, é pelo Espírito de Deus que Deus fala no nosso coração. Josué não tinha o Espírito de Deus, então Deus tinha que se manifestar de tempo em tempo aos homens daquele tempo. Mas hoje a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui, plenamente em nossos corações. Então nós podemos sim ouvir a voz de Deus, que se manifesta de várias formas, principalmente através da palavra, principalmente através das Escrituras, mas por meio de sonhos, por meio de visões, aquela inspiração que vem de repente, através de um louvor, Deus fala conosco. E Ele continua dizendo para mim e para você: não temas, não desanime, seja forte, seja corajoso, eu estou contigo, não te deixarei, jamais te abandonarei. O Espírito Santo, meus irmãos, repete isso no nosso coração constantemente. Aleluia! E Deus insiste: tão somente seja forte, Josué, e muito, muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés me ordenou. Olha só que interessante, meus irmãos. Deus disse para Josué ser forte e corajoso, não somente para sair do luto. Deus falou para Josué ser forte e corajoso, não somente para pegar aquela empreitada, atravessar o Rio Jordão e partir para cima dos inimigos. Deus também disse: seja forte e corajoso para obedecer a lei. Quem não obedece à palavra de Deus é fraco e covarde. Quem não obedece ao Evangelho é fraco e covarde. Segundo essa palavra, eu chego a essa compreensão, a esse entendimento. Porque foi isso que Deus disse também para Josué: seja forte e muito corajoso para obedecer à lei, para obedecer às ordenanças, para obedecer tudo aquilo que, através do meu servo Moisés, eu estabeleci para o povo. E aqui está a Bíblia, não somente com os mandamentos de Moisés, mas com os ensinamentos de Jesus. Se nós não obedecermos a palavra de Deus, a lei, o Evangelho, somos covardes e somos medrosos, somos temerosos e somos fracos consequentemente. Forte e corajoso, meus irmãos, diante das batalhas, é todo aquele que obedece a palavra de Deus. É todo aquele que obedece o Evangelho de Jesus Cristo. E assim Josué se levantou do luto. Assim Josué se levantou daquela tristeza, daquela covardia, e se levantou no meio do povo, tocou a trombeta, levantou sua espada e disse: avante, a ordem do Senhor é para que marche. A ordem do Senhor é para que marche. E eu fico imaginando a alegria, meus irmãos, no coração de Josué, quando Deus repetiu, agora em menor escala, porque com Moisés foi o mar vermelho que se abriu, mas diante de Josué o rio Jordão também se abriu. Ali Josué tem uma certeza: opa, não é que ele está comigo mesmo? Não é que esse Deus é fiel e verdadeiro na sua palavra, que ele cumpre o que ele promete? Tudo bem, com o homem lá para Moisés foi o mar que se abriu, mas eu estou começando agora. Um riozinho aqui se abriu, mas eu estou vendo que ele está comigo. Ah, meus irmãos, às vezes na nossa vida, primeiro Deus começa a abrir córregos, abrir riozinhos assim pequenos, para depois abrir o mar, para depois avançarmos para águas mais profundas. Mas é necessário termos coragem, é necessário termos confiança, é necessário sermos fortes no Senhor para avançarmos diante de todos os desafios, diante de todas as lutas, diante de todas as guerras que surgem e surgirão cada vez mais diante de nossas vidas. Essa palavra, meus irmãos, é para a igreja de hoje. Essa palavra é para quem faltou no culto hoje. Essa palavra é para nós todos os dias. Sejamos fortes e sejamos corajosos. E por quê? Porque Deus está conosco, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. E meus irmãos, quando nós nos rendemos a essa palavra, quando nós permitimos com que essa força, com que essa coragem, com que esse poder de Deus tome o nosso ser, meus irmãos, nós seremos usados da forma que Josué foi usado. Nós passaremos a ser guerreiros, guerreiras, como Josué foi um guerreiro. Esse homem foi um guerreiro, esse homem foi um batalhador, esse homem conquistou feitos tremendos, tremendos,
tremendos, meus irmãos, nas mãos do Senhor, esse homem foi usado. Mas para isso é necessário sermos fortes e corajosos. Para isso é necessário nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, para sermos usados por Deus com coragem. Por isso, meus irmãos, vamos receber com fé essa palavra em nosso coração. E seja qual for o desafio, seja qual for a luta, seja qual for a tribulação, seja qual for o momento de dor, de sofrimento que você esteja passando, uma decisão que você tenha que tomar, um passo definitivo na sua vida que você tenha que dar, seja qual for, a palavra é: seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajosa, eu estou contigo e jamais te abandonarei. Amém?